Óleo de coco, manteiga, azeite, banha, margarina. Todo mundo já tem uma opinião formada, mas e a evidência? Nesse episódio, a gente vai além do que pode ou não pode. Vamos dar um passo além e entender como que cada tipo de gordura atua no teu organismo. Eu sei que tu já ouviu sobre esse assunto 1000 vezes, mas não com esse nível de profundidade, clareza e evidência científica. Bora? As gorduras, ou lipídios, são formados por ácidos graxos. E eles podem ser saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados. E essa diferença não é só química, é funcional. E não para por aí. A gente também pode classificar eles como curta, média e longa, pelo tamanho da cadeia, e também podem ser ramificados. E essa variação muda completamente como eles se comportam no organismo. Por exemplo, as gorduras saturadas têm uma estrutura molecular mais linear e compacta, o que tende a fazer com que elas fiquem sólidas à temperatura ambiente. Elas estão presentes no óleo de coco, na banha, na manteiga, entre outros. Já as insaturadas são mais fluidas por causa das ligações duplas, e é por isso que elas se apresentam de forma líquida, como os óleos vegetais, como óleo de canola, soja e por aí vai. E o mais interessante é que essas diferenças influenciam não só na forma como essas gorduras são absorvidas pelo nosso organismo, mas também como elas circulam no nosso corpo. E principalmente como impactam a saúde cardiovascular. Depois que a gente consome gordura, ela precisa ser quebrada para ser absorvida. Esse processo começa no intestino, onde ela é emulsificada e transformada em estruturas menores chamadas micelas. E essas micelas, elas vão ajudar a gordura a entrar no intestino e depois ir para a circulação, mas não direto no sangue. Ela vai primeiro passar pela linfa e depois entrar na corrente sanguínea, na forma de quilomicron. Os quilomicrons, por sua vez, carregam triglicerídeos e colesterol para todos os tecidos. O que sobra vai para o fígado, que por sua vez produz uma nova partícula chamada VLDL. Exatamente. Com o tempo, a VLDL ela vai perdendo triglicerídeos e ela vai se transformar na LDL, que é aquela partícula tão importante, né, que aumenta o risco cardiovascular. Principalmente quando ela está numa quantidade aumentada ou quando ela está oxidada. E aqui entra a chave da história. O tipo de gordura que tu consome interfere diretamente nesse processo, porque influencia desde a formação dessas partículas até a quantidade de LDL circulando no sangue. E, em outras palavras, não é só o quanto de gordura que você come, mas o tipo. Quando a gente fala de saúde cardiovascular, um ponto bem consistente na literatura, que inclusive é embasado por instituições como a American Heart Association ou a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é que substituir a gordura saturada por mono e poliinsaturada, principalmente a poliinsaturada, ajuda a reduzir o colesterol LDL, o que se traduz em um menor risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Exatamente. Então, traduzindo, os óleos vegetais líquidos como soja, milho, canola, azeite de oliva, linhaça, castanhas, peixes de água fria como o salmão, entram no time das gorduras poli e monoinsaturadas principalmente. Já a manteiga, a banha, o óleo de coco são exemplos de gordura saturada. Agora, uma pergunta que todo mundo faz é sobre a margarina, né? Pois então, margarina é melhor que manteiga, mas eu não sei se está todo mundo preparado para ter essa conversa. Tá, vamos explicar. Sim, a margarina já foi contraindicada por causa da formulação que incluía, né, a gordura trans, porém, várias empresas já reformularam essa receita e majoritariamente utilizam óleos vegetais e são também enriquecidas com fitoesteróis. Além disso, o fato de ser um alimento ultraprocessado acaba caindo naquela narrativa reducionista de que todo ultraprocessado é igualmente ruim e faz mal. E isso acaba influenciando a percepção que a gente tem sobre esse alimento. Mas a verdade é que até então, existem inúmeros ensaios clínicos randomizados que mostram a superioridade da margarina em relação à manteiga no que diz respeito ao perfil lipídico. Isso não significa que a gente está incentivando o uso indiscriminado da margarina. Bem pelo contrário. Inclusive, a margarina ela é uma gordura e então ela tem que ser consumida de forma limitada, assim como todas as outras, né? Mas o que a gente tem de evidência científica até o presente momento é isso. Outra questão que tem ganhado bastante palco nos últimos anos é a utilização da banha de porco como uma fonte de gordura base da alimentação, com o argumento de que é mais saudável porque é mais natural. De fato,
Antigamente se consumia muito mais a banha de porco, mas a questão é que não é só a origem dessa gordura, mas sim o impacto dela na nossa saúde. Então, antes, a gente não tinha muita clareza em relação às evidências e associação do consumo da gordura saturada com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Mas hoje a gente já tem. E o incrível é que mesmo com essa clareza, muitos discursos ainda insistem em defender essa gordura como sendo a mais saudável para a gente utilizar como base da alimentação. A ideia de que algo ancestral é automaticamente melhor não se sustenta quando a gente olha para risco cardiovascular. E a verdade é que o uso de banha de porco como principal fonte de gordura na nossa alimentação não encontra qualquer embasamento científico. É verdade. A ciência ela não condena a cultura alimentar. Ela só mostra que, em relação à saúde, algumas escolhas têm mais respaldo do que outras. Tudo isso pode soar técnico, mas o que realmente importa é como que a gente aplica isso no nosso dia a dia. E quando o assunto é gordura, importa o tipo e a quantidade. Então, prefira sempre as gorduras poli e monoinsaturadas, como azeite de oliva, óleo de canola, de soja, entre outras opções. E tente reduzir o consumo de gorduras saturadas, presentes em alimentos como óleo de coco, banha de porco, manteiga, na gordura das carnes e evitar ao máximo a gordura trans, presente em alguns alimentos ultraprocessados. A recomendação da OMS é clara: menos de 10% das calorias diárias devem vir das gorduras saturadas, e já as trans, no máximo 1%. Não é sobre demonizar alimentos, até porque tudo depende de contexto. Mas fazer escolhas mais conscientes e estratégicas pode fazer muita diferença lá na frente. No fim das contas, se alimentar de uma forma adequada não diz respeito a gente seguir algum tipo de regra absoluta. É sobre a gente fazer escolhas mais conscientes com menos modismos. E quando o assunto é gordura, a gente tem que pensar que não é porque algo parece mais natural que é a melhor opção. E não é porque algo já foi condenado no passado que segue sendo ruim. A ciência muda, evolui. E acompanhar isso com um senso crítico nos permite tomar decisões mais coerentes em relação à nossa saúde e à realidade de cada um. Se esse episódio trouxe uma nova perspectiva, compartilhe ele com alguém e fica ligado que toda semana a gente tem um conteúdo novo. A gente se vê na próxima. Até lá!